Fala galera, beleza? Spider-Man na área. E hoje eu tô com um vídeo aqui que não vai ser de Toy Makeover, mas a pedido de várias pessoas nos comentários, perguntando como se usa um aerógrafo, qual marca comprar, onde compra, a gente vai fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Então, o meu pai, que trabalha há muito tempo com aerógrafo, ele vai mostrar pra vocês qual marca comprar, como usar, enfim. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo no meu canal, o nosso canal é de Toy Makeover. Ah, mas o que é Toy Makeover? Você pega um boneco de camelô, um boneco normal, e transforma em uma action figure. E a gente ensina muitas técnicas legais para pintura. Então não olha só o boneco, o resultado final e o antes e depois. Olha as técnicas também, porque as técnicas são muito criativas. E como agora eu tô com 40 mil inscritos, né? Depois de quase 3 anos de trabalho aqui, quem sabe até o final do ano a gente chega a 50 mil, né? Daí vão ser só mais 3 anos para chegar a 100 mil, mas vai chegar a 100 mil um dia, né? Esse aqui é um Badger, é um aerógrafo que iniciante normalmente quer comprar. Mas por favor, nunca compre isso, você vai jogar seu dinheiro fora. É melhor você comprar uma lata de tinta spray do que usar isso aqui. É um aerógrafo de ação simples, você não tem controle nenhum. Então vamos para a coisa que presta. A primeira coisa para escolher um aerógrafo é escolher um que seja de dupla ação, ou seja, que você controla a pressão do ar e a abertura da agulha. Assim você vai fazer um traço fino ou mais grosso. Este aqui é um japonês da marca Robin Hominy, com bico 03. A especificação dele é um Y3. Existem vários modelos, Y1, Y2, Y3, Y4, cada um com uma espessura diferente e capacidade de tinta também diferente. É um aerógrafo bem versátil e bem resistente. Esses aqui eu tenho desde 1987. Este outro aqui é americano, é um Badger 100XF. Ele é muito preciso, tem um gatilho muito macio, mas tem um probleminha, é muito frágil e não dá para usar com tintas à base de thinner ou água ras. Ele tem uma pecinha de teflon que pode se danificar com esses solventes, tá? Então é melhor vocês nem não usarem. Usa só a base d'água. Outra parte frágil dele é o bico, que é um latão bem fininho e qualquer coisa pode estragar. Outro problema dele é o engate da mangueira. Ele tem uma rosca de fio americano, ou seja, você não vai conseguir rosquear com outro engate de mangueira padrão universal. Vai ter que comprar um adaptador para poder encaixar esse engate de mangueira. Isso eu tive que comprar no AliExpress, paguei 60 centavos de dólar e 15 a 20 reais de frete. Então não vale a pena. É um aerógrafo que é bom, mas não recomendo muito não. O reservatório de tinta fica na lateral, então ele não é por gravidade, é por sucção, ele tem que puxar a tinta. Existe um modelo dele, o 100GXF, que é por gravidade, mas só muda isso. Desse fabricante japonês, Robin, existem vários modelos, o Y1, 2, Y3 e Y4, como eu já disse. Eu só tenho o Y2, 3 e o 4. O Y2 é para trabalhos e o Y1 são para trabalhos bem específicos e com muita precisão. O problema deles é que eles cabem pouca tinta. O Y3 é melhor, ele é mais versátil, é o que eu recomendo mais. E o Y4 é para pintar grandes áreas, tem um reservatório bem grande. Já pintei capacetes, jet ski, barco, painéis. O único problema dele é que é mais chato de limpar. Agora, esse aqui é o que eu chamo de uma Ferrari. É um outro japonês, o meu preferido. É um da marca Iwata, modelo HPB. Ele é muito macio e muito preciso e muito resistente. Tem um design bonito e é confortável de usar. É um aerógrafo caro, mas são bons e duráveis. Para quem está iniciando, eu recomendo esses chineses. Por exemplo, esse aqui é um HD 130, custa uns 12, 14 dólares no AliExpress, naquele site Xing Ling lá. Ele tentou copiar o design do Iwata, também copiou o regulador da agulha, que era de um aerógrafo brasileiro feito em São Paulo, o Gatti. Excelente aerógrafo, eu já usei. Esse limitador é muito bom para iniciante. Ele já programa a espessura do traço ou do jato de tinta. Bom para quem está começando na aerografia. Para iniciante, realmente eu acho que ele é bom. Só que eu não sei quanto tempo ele vai durar, realmente eu não tenho a menor ideia.
Os meus antigos estão aí até hoje funcionando perfeitamente. É só cuidar bem e fazer uma limpeza com regularidade, não deixar acumular sujeira. Para a limpeza, você tem que tomar muito cuidado para desmontar e remontar, principalmente no bico. Se colocar errado na rosca ou apertar demais, já era, vai perder o bico. Aí só comprando outro lá fora, aqui vai ser difícil se encontrar. Uma coisa muito importante é o suporte para aerógrafo. Nesse caso aqui eu improvisei com os ganchos de roupa, desses que você encontra em casas de R$1,99 ou casas de ferragens. Tá vendo isso aqui? É um exemplo de quando o aerógrafo está entupido. Ele começa a falhar, vai gerando esses pontinhos aqui, essas marcações. Não adianta, tem que limpar. Algumas vezes a retrolavagem funciona, é só colocar a mão no bico aqui e vai dar uma desentupidinha, mas isso só se for uma sujeira leve. Mas o ideal mesmo é fazer uma limpeza completa. Aí você tem que ter muita paciência e desmontar o aerógrafo todinho, peça por peça. Como eu disse antes, a parte mais delicada é remover aquele bico. Tem uma chavinha para isso, tem que remover com muito cuidado para não estragar. Outra parte importante para limpar é essa válvula de pressão. Costuma cair tinta aqui e às vezes ela trava o gatilho e fica saindo ar continuamente. Então você tem que pegar um alicate e destravar para poder desrosquear. Depois é só colocar tudo mergulhado no thinner. O thinner vai reagir e vai desmanchar essas crostas, principalmente se for tinta acrílica. Deixa lá por algumas horas. Depois lava com água e sabão. É bom sempre limpar o bico com agulha. Se for tinta acrílica, normalmente ela acumula uma crosta ali, então você tem que ir empurrando com uma paciência, ela vai saindo pelo bico. Você vai tirando pedacinho por pedacinho, aí o aerógrafo vai ficar bom. Tem outros tipos de aerógrafos, são de tripla ação. O gatilho controla a saída do ar na saída do aerógrafo. Mas normalmente, quando a gente tem um compressor, a gente tem um filtro com regulagem de saída de ar, essa pressão. Então você vai regular lá para 15 a 35 libras. Eu apenas sou um ilustrador profissional e tenho isso há muitos anos. Isso são minhas ferramentas de trabalho. Eu já não uso mais aerógrafo, eu já uso tudo hoje, eu faço no computador. Mas antigamente eu tinha que fazer à mão e eu tinha que ter essas ferramentas. Era o meu trabalho, não era hobby, era trabalho. Depois que eu encostei os aerógrafos para ilustrar, aí eu passei a usar para fazer plastimodelismo. E agora a gente está usando para fazer os toy makeovers.